Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar propaganda. Então vamos à nossa aula do pré-ENEM. Na nossa primeira aula nós estudaremos a propaganda na redação do ENEM. E aí nós temos aqui a primeira problemática. Quais as principais intenções de uma propaganda? Bom, nós sabemos que todo e qualquer texto tem um objetivo, tem uma intenção. E qual é a intenção da propaganda? Então, a propaganda ela tem como intuito convencer, persuadir o leitor a uma necessidade de um determinado produto, serviço ou uma determinada ideia. Mas ela tem uma outra característica que não é tão utilizada assim, que é a conscientização sobre um tema social. Na redação do ENEM, essa conscientização sobre um tema social, ela é bem explorada. E aí eu trouxe uma questão que foi trabalhada no ENEM há alguns anos, e aí nós iremos conhecer dentro da proposta da redação do ENEM essa propaganda, tá ok? Vamos à aula. Primeiramente, é necessário nós conhecermos as características de uma propaganda. O que seriam essas características? Quais os elementos que essa propaganda possui? Aí nós temos aqui linguagem verbal e não verbal, que é um tema conhecido por vocês. O que seria uma linguagem verbal? Para fazer uma revisão bem rápida. A linguagem verbal, como o nome já diz, são os textos escritos, correto? E a linguagem não verbal? Seriam as imagens. Então, na minha propaganda, eu tenho linguagem verbal e linguagem não verbal. E aí, como é um texto que ele tem linguagem verbal e não verbal, ele é um texto muito rico, né? Ele tem uma linguagem mista. Temos a linguagem simples também. O que seria essa linguagem simples? A linguagem simples é porque eu preciso me fazer compreender. Então, se eu preciso me fazer compreender, eu preciso utilizar uma linguagem em que a pessoa que está sendo atingida, né, o público que vai receber essa propaganda, ele precisa compreender perfeitamente. Então, tem que ter uma linguagem que a grande massa consiga compreender. É um texto de fácil compreensão e jamais de difícil compreensão, porque eu quero englobar o maior número de pessoas possíveis. Textos relativamente curtos. Por que textos relativamente curtos? A gente observa que as pessoas, quando elas recebem no WhatsApp, por exemplo, um texto muito longo, elas não leem. Por quê? Porque elas gostam de coisas curtas, coisas rápidas. Então, são frases de efeito, né, rápidas, que possam fazer uma diferença, impactar a vida das pessoas. Nós temos aí também textos persuasivos e atrativos. A nossa intenção é chamar a atenção, então o texto tem que ser persuasivo, tem que atrair a atenção para quem essa propaganda ela foi veiculada. E aí nós temos também humor, ironia e criatividade. Nós sabemos que o povo brasileiro, ele já tem em sua essência o humor, né? Ele já é irônico por natureza e criativo nem se fala. Então, uma propaganda com essas características, ela tem a tendência de chamar mais atenção se for uma propaganda mais séria, por exemplo, comparada a uma propaganda mais séria. Verbos no modo imperativo. E aí nós temos também verbos no modo imperativo. Aí você diz assim, pronto, o que seria verbos no modo imperativo? Aí você lembra lá do imperador. O que o imperador faz? Dá ordem, né? Então, verbos que dão ordem. Nós temos aí figuras e vícios de linguagem. Figuras de linguagem, nós iremos trabalhar mais na frente, mas nós utilizamos muito a figura de linguagem no nosso dia a dia. Nós estamos sempre fazendo comparações e metáforas, fazendo relação com outras coisas para que a gente consiga passar a mensagem de forma mais clara, mais objetiva. E nós temos aí uso de cores, uso de imagens e de fotografias. Além de todos esses recursos, nós também podemos utilizar a intertextualidade, ou seja, nós criamos um texto, né, fazendo uma releitura de um outro texto. Como, por exemplo, eu posso recriar uma música ou uma imagem. Não sei se vocês observaram, existem muitas intertextualidades ligadas, por exemplo, à imagem daquela pintura famosa, que o nome dela é
Mona Lisa, muito bem. Quem falou Mona Lisa acertou. Então, vamos dar continuidade. Tá, aqui eu trouxe um exemplo, tá, gente? Não esquecendo que nós estamos trabalhando o nosso livro do A Prova Enem. Essa questão, ela está neste livro aqui, a versão número 1, tá? E aí, essa questão, ela está lá na página 33. Aí, nesse primeiro momento, nós iremos fazer uma análise e aí, logo em seguida, nós iremos trabalhar a nossa questão. E aí, nós temos assim, você sabe que a dengue mata, você sabe como combater, então, você já sabe o que fazer, depois de ler a revista. Mobilize sua família, seus vizinhos, essa luta é de todos nós. Aí nós temos aí, Brasil unido contra a dengue. E aí, mais abaixo, nós temos, mantenha bem tampados tonéis e barris de água, encha de areia até a borda, os pontinhos, as plantinhas de planta, aliás, os pratinhos de planta, né? Porque nós temos o hábito de colocar um pratinho embaixo do vaso. E aí aquele pratinho, ele fica cheio de água. Mantenha a caixa d'água bem fechada, coloque também uma tela ladrão no ladrão da caixa, remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje. Se você tiver febre alta, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, vá imediatamente à unidade de saúde. Nesse próximo slide aqui, fica bem claro, né, as ordens que foram dadas dentro do texto, né? Talvez a imagem não tenha ficado muito clara no slide anterior, mas esse daqui fica bem claro. E aí, então, vamos fazer uma análise, né, desse texto. Nós iremos iniciar a análise desse texto através da estrutura, porque nós sabemos que a propaganda, ela tem uma estrutura em que está presente, por exemplo, um título, né? Eu preciso de um título e ele precisa ser escrito com letras que eles chamem a atenção em relação às demais informações. Por quê? Porque no primeiro momento você vai fazer a leitura do título e aí é esse título que vai prender a sua atenção ou não. Se no título você não conseguir prender a sua atenção, automaticamente você não vai mais ter interesse pela propaganda. Então, o título ele precisa ser chamativo, ele precisa ter uma letra maior. E qual seria o título dessa nossa propaganda? Esse é um título um tanto quanto extenso, né? Porém, essa é uma propaganda extensa. Então, ela tem muitas frases, porque a intenção dela é tentar chamar a atenção da sociedade de forma geral para um problema grave que é a dengue. Então, no nosso título nós temos, você sabe que a dengue mata, você sabe como combater. Então, você já sabe o que fazer depois de ler a revista. E aí, dentro dessa estrutura, além do título, nós temos o corpo do texto. E aí, lembra que eu falei para vocês que nós utilizamos verbos no imperativo? Pois é, esse texto aqui, ele tem muitos verbos no imperativo. E aí eu trouxe alguns exemplos, porque ele é extenso, e aí nós não temos muito tempo para trabalhar esse assunto, porém, eu trouxe aqui, por exemplo, mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Gente, eu estou dando uma ordem, né? Se eu estou dizendo mantenha, você mantenha. Então, quando eu digo encha os potinhos com areia para não acumular água, eu também estou dando uma ordem. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Na hora de fazer a análise desse texto, porque ele tem uma intenção. E qual é a intenção da propaganda? Persuadir, convencer o leitor. Sobre o quê? Determinada ideia, sobre um produto, sobre um serviço ou um tema social, ok? E aí, então, nós temos outros verbos como remova, deixe, que são exemplos. Como o nosso tempo é um pouco curto, eu vou dar continuidade, tá? Quem tiver interesse de ler direitinho, você pode voltar à aula, né, na hora que você vai fazer a sua reprise, e aí você lê bem direitinho, dá uma pausada e lê bem direitinho. Aí nós temos na estrutura também, nós temos o slogan. O slogan é aquela frase de efeito que ela vai ter que, tipo assim, grudar na sua cabeça igual um chiclete, né? Então, se eu digo assim, Brasil unido contra a dengue, isso vai ter que ficar martelando na sua cabeça. Porque se eu faço parte desse país que é o Brasil, eu tenho que estar unido com todos, né, contra esse problema, que é um problema
tipo nacional, que é a dengue, né? No período das chuvas, as águas começam, por exemplo, a acumular e aí eles começam a colocar os ovos e aí tem as epidemias. Então é importante que todos estejam empenhados para trabalhar contra a dengue, né? Contra o mosquito, fazendo cada um a sua parte. E aí o exercício, né, como eu falei para vocês, está lá na página 33 e na página 34. Vocês receberam esse livro, nós já fizemos a leitura, então vamos fazer uma análise da questão. E aí o texto, né, que se não ficou claro lá na imagem, eu coloco sempre o texto para vocês lerem depois com muita calma. Então, vamos à questão. Esse texto é uma propaganda veiculada nacionalmente. Esse gênero textual utiliza-se da persuasão com uma intencionalidade específica. O principal objetivo desse texto é... E aí você vai lembrar das aulas de língua portuguesa, você vai lembrar das aulas do pré-ENEM. Qual é a intenção desse texto? Qual é o principal objetivo dessa propaganda? Então vamos às alternativas. Comprovar que o avanço da dengue no país está relacionado ao fato de a população desconhecer os agentes causadores. Com certeza essa alternativa ela não seria correta, porque na primeira frase lá do título ele diz assim: você sabe que a dengue mata. Então se tem uma coisa que você sabe é que a dengue mata. Então você jamais seria um desconhecedor dos agentes causadores da dengue. Você conhece. Então, lá no início, está claro, né, que você sabe, você não é um desconhecedor, você sabe. Essa é uma informação que está clara dentro do texto na primeira linha. Letra B. Convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de eliminar agentes causadores da doença. E aí eu tenho aí uma segunda alternativa. Convencer as pessoas a se mobilizarem. E aí você diz assim, meu Deus, qual é o objetivo da propaganda? Qual é o objetivo da propaganda? Convencer, né? Persuadir. Ah, então eu posso guardar essa alternativa, porque eu sei que o objetivo é convencer. Então, se eu preciso convencer as pessoas do que elas já sabem, eu vou guardar essa alternativa. Vou ler as demais, né? Porque eu também não posso estar descartando. E o meu intuito é eliminar os agentes causadores da doença? Com certeza. Na letra C, demonstrar que a propaganda tem um caráter instrucional e, por essa razão, não pretende vender produtos. Essa alternativa já estaria errada, né? Porque um dos objetivos principais da propaganda é vender um produto, um serviço, uma ideia, né? Então, essa daí nós já descartaríamos. Na letra D, informar a população que a dengue é uma doença que mata e que, por essa razão, deve ser combatida. A dengue é uma doença que mata? Certo, é isso aí, professora. E por essa razão ela deve ser combatida? Sim. Mas o principal objetivo da propaganda é informar a população ou é convencer a população? E aí essa geralmente é a alternativa que você fica na dúvida. E aí você diz assim, eu fico na dúvida sempre entre duas. Mas é porque você, na verdade, talvez esteja um pouco nervoso e você não para raciocinar direitinho. Porque o principal objetivo da propaganda não é só informar, né? É convencer as pessoas. Então, você já descartaria a letra D também. E a letra E, sugerir que a sociedade combata a doença, observando os sintomas apresentados e procurando auxílio médico. E aí, o principal objetivo dela é sugerir? Não, é convencer. Então, essa foi a nossa resposta correta, a letra B, né? Como vocês viram, é muito fácil, né? A gente, às vezes, coloca na mente que é difícil, que é complicado, que fica na dúvida entre duas, mas se você tiver um pouquinho mais de atenção, você vai observar que não é tão difícil assim, que é fácil. É você que, às vezes, acha que é difícil e aí você finda se confundindo, ok? Vamos continuar. Eu trouxe um outro exemplo aqui, né, de 2010 também. Mostre que a sua memória é melhor do que a do computador e guarde esta condição, 12 vezes sem juros. Nós temos aqui alguém tentando vender alguma coisa em 12 vezes sem juros. Ao circularem socialmente, os textos
realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é... E aí nós voltamos ao objetivo básico da propaganda, que é influenciar e persuadir. São palavras que você não pode esquecer. Na letra A, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Pronto. Eu preciso consumir alguma coisa, talvez eu nem precise desse produto, porém eu preciso porque está ali, ó, 12 vezes sem juros, me segura que eu preciso comprar. Porque com esse parcelamento eu tenho que comprar. Então já vou guardar a alternativa A, né? Porque influenciar já é uma palavra-chave, assim, já atiça um gatilho aqui. Pronto, influenciar faz uma relação direta com a propaganda. Na letra B, definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. Bom, a função principal da propaganda não é essa, né? Definir regras de comportamento social. Então, nós temos aí a letra C, defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Também não, né, gente? Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Aí você diz assim, professora, parcelando de 12 vezes, eu estou facilitando o uso de equipamentos de informática para as classes sociais economicamente desfavorecidas. Porém, não é o objetivo da minha propaganda, né? Nós não estamos falando do texto propriamente dito, da intenção, né? Que é facilitar o acesso. Nós estamos falando do objetivo da propaganda. E o objetivo da propaganda não é esse. Estamos falando do gênero textual. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna, né? Questionar o fato do homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a máquina sendo a mais moderna. Essa também não tem nada a ver. Então, qual seria o gabarito dessa alternativa? Letra A, né, gente? Como sempre, nunca falha. Olha as palavras-chave aí do objetivo da propaganda, né? Influenciar o comportamento do leitor. E aí, nós iremos para uma parte um pouco mais prática, tá? Eu trouxe, acredito que um fragmento aqui de um texto para ficar um pouco mais claro para vocês. E aí, lembrando, né, que os textos motivadores fazem parte, né, das informações lá da redação de vocês. Às vezes você encontra lá o tema da redação e você diz assim, eu não faço a mínima ideia do que é isso, né? Eu nunca ouvi falar. Mas aí os textos motivadores, eles servem justamente para isso, tá? Eles trazem algumas informações que trazem uma luz assim para o teu conhecimento, para que você não fique totalmente alheio, você tenha ideias, a verdade é essa. E aí eu sempre trago uma imagem de como a proposta da redação, ela vem encartada dentro do caderno de questões, porque todos os anos a gente se depara com candidatos que dizem, eu não sei onde é que está o tema da redação. E aí, gente, não sei se vocês já fizeram a prova do Enem, mas essas informações adicionais, elas não podem ser dadas pelo chefe de sala. Então, quem tem que encontrar a proposta da redação dentro do seu caderno de questões é você mesmo. Então, infelizmente, alguns candidatos no dia da prova não encontram, porque às vezes estão muito nervosos, às vezes é a primeira vez, aí dizem assim, eu vou fazer essa frase que está aqui na capa, né? Porque geralmente vem uma frase lá na capa. Aquela frase da capa não é o tema, tá? Então, tenha muito cuidado, eu sempre trago uma imagem para você observar dentro dessa imagem que lá a sua proposta vai estar contida naquela página daquele texto, tá ok? E aí nós temos aí, ó, lá em cima tem assim, instruções para a prova de redação. Quando você encontrar isso na sua redação, você já sabe que aí está a proposta de redação. E professor, aí tem instruções para a prova da redação. E cadê o meu tema? O meu tema é esse nome enorme que está aí nessa imagem, porque eu estou perdido. Claro que não, né, gente? E aí eu trouxe aqui uma imagenzinha para ficar um pouco mais claro. Eu, professora Naraline, geralmente peço que o aluno inicie a leitura pela proposta de redação. E essa proposta fica onde? Lá no rodapézinho, lá embaixo. Vocês observaram? Por que, professora, a senhora prefere que a gente leia a proposta? Porque quando você for ler os textos motivadores, você vai ler com a intenção, né? Você já sabe qual é o seu tema, e aí você vai ler o texto, os textos motivadores, e eles vão te dar um suporte, né, necessário para você começar a desenvolver a sua tese e os seus argumentos. Porque aí tem gente, por exemplo, que lê os textos motivadores e aí depois lê
a proposta de redação. Aí, volta para a leitura dos textos motivadores. E tempo é uma coisa que nós não temos muito lá na hora da prova. Então, o que acontece? Eu peço, né, não é obrigatório, fica a seu critério, que você leia primeiramente a proposta de redação, aí você vai lá, destaca o tema, tudo bonitinho, aí você volta, e aí logo em seguida você começa a ler os textos motivadores. Mas isso fica a seu critério, tá? E aí nós temos aqui o que é uma proposta de redação, ela vem exatamente assim na prova, tá? E aí nós temos aí, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, observe aqui que eles dizem assim, a partir da leitura dos textos motivadores. Eles já sabem como é que vocês trabalham, né? E que vocês vão ter que ler esse texto 10 vezes. E aí eles já sabem que você primeiro lê o texto, depois lê a proposta. Quando você lê a proposta e você volta para os textos motivadores, fica muito mais fácil para você desenvolver a sua problemática, né? Então, fica uma sugestão aí para vocês, tá? E aí nós temos um outro texto, né, que veio dentro daquela proposta. E aí nós temos um terceiro texto, que veio dentro da proposta também. Lembrando que nas próximas aulas nós iremos trabalhar isso de forma bem resumida, assim, bem simplificada, bem objetiva. Cada aula vai ser trabalhado uma parte específica da redação. Por exemplo, na próxima aula nós podemos trabalhar assunto e tese, depois tese e tema, para que você compreenda perfeitamente como é que funciona a estrutura do texto. Nesse primeiro momento nós estamos fazendo tipo procedimentos de leitura, né? E como é que eu vou me deparar com essa redação na prova? Como é que são os textos motivadores? Onde eles estão presentes na prova? Onde é que fica a proposta de redação? O que são textos motivadores? Quando é que eu vou zerar? Quando é que eu não zero? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? Então, nas nossas próximas aulas, nós iremos trabalhar tudo isso. Não fique preocupado que você vai sair daqui e o seu objetivo é tirar 1000 pontos e você vai conseguir. Até a próxima aula, acessem a nossa plataforma, tá? Quem tiver interesse, reprisem a nossa aula e até a próxima.